Antes de me apresentar, eu queria orar com vocês. Feche seus olhos. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Assim como desde o início nós entregamos e eu entrego novamente esse cultuar ao Senhor nas suas mãos. Que se faça a sua vontade em nosso meio, que o seu nome seja louvado, que glórias a Jesus seja dada através de nós, através da ministração da tua palavra, do ensino, da pregação, que o nosso coração seja confortado, levantado, edificado. Pai, eu oro para que em nosso espírito seja recebido revelações do que for falado aqui. Eu declaro, Pai, a minha língua sendo como a pena de um hábil escritor, pois meu coração está cheio das suas verdades e estão transbordando de amor pelo Senhor. Obrigada pela tua palavra, que é a verdade. Obrigada, Pai, pela tua palavra, que é o martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, Pai, que é apta para dividir espírito e alma, as intenções do nosso coração e o que são nossas emoções. Obrigada pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigada pela verdade, que ela tem sido ministrada ao nosso coração. Obrigada porque por mais uma noite nós vamos ser levantados por sua palavra, por suas verdades, por sua vontade através da palavra ministrada. Eu me faço aqui, Pai, como um vaso de honra para o Senhor. Pai, que eu seja habilidosa no teu espírito, habilidosa com sua inspiração, não na minha própria força ou na minha vontade, mas junto com o Senhor eu posso todas as coisas. Obrigada por essa noite, cada coração aberto, arado, sensível para receber a boa semente da tua palavra. E eles vão frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Deixa logo eu explicar. Não sou pastora dessa igreja. Aleluia. Nosso pastor, para quem está nos visitando, nosso pastor presidente é o pastor Edmilson Nunes. Ele está de férias, está descansando, e nós estamos aqui para apoiá-lo e cedemos ele para esse tempo de descanso, amém? Para você que está nos visitando, se você deseja conhecer alguém do nosso corpo pastoral, está aqui o nosso pastor Paulo, o Henrique, que é líder do discipulado de novos membros e do corpo de discipulados. Nós temos aqui, nessa primeira fileira, o nosso corpo de ministro, que pode estar recebendo você, te dando um abraço no final do culto. Venha, fale conosco. Se você é visitante nessa noite, você é muito bem-vindo, amém? Aleluia. Então, no decorrer desses dias, né, que chegou ao meu conhecimento que eu estaria aqui hoje, sendo a portadora da palavra para nós hoje, não só para vocês, mas para mim também, porque eu fui a primeira a receber essa mensagem e, de fato, por muitos anos eu recebo inúmeras vezes essa mesma mensagem. Ela tem sido ministrada ao meu coração desde o final de 2014, quando eu me formei no Rema. Eu ministrei essa mensagem chamada, não vai ser o mesmo título que eu vou dar para essa, mas essa mensagem que eu ministrei no Ministrando a Palavra, no Rema, se chamava Plano de Voo. E eu usei Romanos 8,14, que diz assim: e todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aquela palavra filhos ali não é somente alguém que é nascido de Deus, mas é alguém que é maduro. Um filho maduro, aquele que se deixa ser levado pela inspiração do Espírito, pelos planos, propósitos, e pratica todos os desígnios e vontades do Senhor para a vida dele. Então, esse filho que Romanos fala não é um filho qualquer, apenas um crente, uma pessoa que nasceu de novo. Ele é um filho que pratica a palavra, um filho que segue a vontade de Deus e é um filho maduro. Todas as vezes que a palavra de Deus ela vai falar em perfeição, ser perfeito, perfeitamente habilitado, essa palavra perfeito ela tem essa conotação de maturidade, né? Nós atingimos maturidade conforme nós vamos caminhando junto com o Espírito, junto com Deus, praticamos a palavra, conhecemos ao Senhor e prosseguimos em conhecê-lo. Essa é a vontade de Deus, amém? Então, para começar, eu gostaria que você abrisse, por favor, em Salmos, capítulo 32.
falta eu, né? Tem que abrir também. Senão, como eu lerei? Salmos. Salmos, capítulo 32, verso 8. Do 8 ao 10, diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabestros são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Ou seja, esse cavalo, essa mula, esse animal tem que ser dominado à força. Ele não tem essa sabedoria. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assiste. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre minhas vistas te darei conselho. Até aqui. Naquela noite, quando eu cheguei no Rema, e essa mensagem estava dentro do meu coração, esse exemplo, plano de voo, né? Eu vou dissertar um pouco algumas coisas aqui que o Espírito Santo pediu para eu pontuar com vocês, para dar base para a nossa conversa de hoje. E ali eu estava contando um testemunho meu, só que subentendido. Ninguém sabia que era um testemunho meu, porque eu não disse. O que aconteceu? Semanas antes, meses antes, na verdade, um domingo à noite, eu estava orando antes de dormir, acho que já beirava a madrugada, e o Senhor começou a conversar comigo dentro do meu espírito e me dizer que Ele me deu uma imagem de um avião, e eu olhei aquilo e achei tão lindo, um avião, nossa, um avião grande, de grande porte. Só que Ele começou a me fazer ver a pista por onde eu deveria decolar naquele momento. Ela estava sofrendo com a erosão do tempo. Sabe quando uma pista ela começa a ficar esburacada? Mas eu via nessa pista ferrugem. Eu via ela mesmo velha, caída aos pedaços. E aí eu, indagando dentro de mim mesmo o que seria aquilo, o Senhor me disse que Ele tinha um plano para mim, e eu estava naquele lugar, posicionada para a decolagem. Só que eu precisava deixar algumas coisas, e quando essas coisas fossem sendo deixadas, essa pista, ela começaria a ser reformada, vamos dizer assim. E caso eu não deixasse, eu ficaria parada naquele lugar, estagnada, e a pista ela ia passar, a cada tempo ela ia ficando pior. E seria pior para mim, e eu não conseguiria decolar, amém? Eu não estou falando de avião, não estou falando de pista. Eu estou falando de mim e a minha vida em Deus. Se eu não deixasse essas coisas para trás, para correr e tentar voar em Deus, e largasse o que Ele estava me pedindo, eu ficaria estagnada naquele lugar, eu estava no lugar, de frente para o lugar, mas eu não poderia cumprir o meu propósito, que era voar. E aquilo ali tocou tão profundamente no meu espírito, que Ele logo me deu esse versículo, Romanos 8,14, e eu fiquei com aquilo por meses dentro de mim, meses. E quando Ele me deu essa pequena ministração, que eu tinha 8 minutos para pregar sobre isso, falar sobre isso, e eu não falei para ninguém que era um testemunho, vamos dizer assim. E eu estava sentada aqui no meu lugar, as cadeiras estavam arrumadas para lá, né? A turma do 2º ano, e eu estava aqui atrás. Vocês vão entender o porquê que eu estou contando toda essa história. E eu estava sentada no meu lugar. E ali eu já tinha decidido e já tinha largado o que Ele tinha me pedido, e eu já estava correndo, e eu já estava começando a entender o que Ele tinha para mim, e começando a ver aquilo, o resultado daquilo qual eu deixei, um resultado. Amém? E eu sentada no meu lugar, eu comecei a sentir algo no meu corpo físico, bem esquisito. E aí eu fechei os olhos e tinha uma pessoa ministrando. Eu não lembro quem era. Isso foi antes da minha vez. E eu sentada. Foi como alguém sentasse em cima de mim e encaixasse dentro do meu corpo.
eu estou aqui, eu estou sentada. Essa pessoa veio para a minha frente e sentou dentro de mim. E daquele momento em diante, eu não sentia da minha cintura para baixo, e eu nervosa, minha mente pensando, né? Como que eu vou levantar para ministrar? O que eu vou falar? E naquele momento, eu, tendo aquela sensação, chamaram meu nome. E eu fui para frente. E quando eu fui para frente, que eu parei atrás do púlpito, coloquei a minha Bíblia, eu estava tão nervosa que eu não dei nem boa noite, a Ilana disse, minha amiga. E eu abri nesse versículo, eu estava aqui, mas eu também estava aqui. Me vendo, eu falei, que coisa esquisita. Irmãos, não me perguntem como eu falei, como foi, que eu não sei. Estava extasiada como eu estou agora. Por que eu estou falando isso? É muito engraçado. Eu brinco com as pessoas que, dependendo assim do que está acontecendo, eu não tenho reação. Tipo, no meu casamento eu não chorei. E isso é muito feio. A noiva tem que chorar, ficar borrada. E eu fiquei decepcionada porque eu não chorei. Por quê? No meu noivado, Eduardo me pedindo em casamento, chorando em bicas, suando e chorando. E eu só choro depois. Sei lá o que é isso. Vai entender. Mulher tudo doida. E por que eu falei isso para vocês? Porque você pode não, eu tenho certeza. Vocês, muitos que estão aqui sentados, me ouvindo, essa menina aparentemente nova, mas eu tenho 30 anos de idade, para quem não sabe. Muito botox, irmão. Brincadeira. Eu tenho medo de botar botox e ficar igual uma bruxa. E você começou a receber direções de Deus específicas. Ele mostrou para você parte do que você vai precisar fazer, aonde você vai atuar, se é em socorro, se é dom ministerial. Não levantando aqui dom ministerial, amém? Qualquer lugar, qualquer parte do corpo de Cristo ou da nossa igreja local. Você se vê, às vezes, no templo novo ministrando. Você se vê no templo novo, arrumando as cadeiras, colocando uma planta no lugar, fazendo alguma coisa. Você se vê fazendo algo. Eu digo para você, se Deus, nessa noite, nós vamos conversar e nos aprofundar um pouco mais no que é o plano, o propósito, o desejo de Deus, o que é ser guiado. Bem raso. Eu digo para você, receba a palavra com mansidão. Começa a examinar dentro de você e levanta dentro do teu espírito o que precisa ser tirado, tire, e coloque o que precisa ser colocado para você poder avançar. Porque a intenção de Deus é que todo o corpo cresça junto. Efésios vai dizer que a intenção dos dons ministeriais, ou de quem ministra a palavra, é para que o corpo ele cresça consolidado, ajustado com o auxílio de toda junta, crescendo juntos em amor. Então, se eu ministro para você, e hoje você precisa deixar algo, e você deixa, e você cresce, eu também cresço. Amém? Então, vamos entrar? Depois dessa introdução, vamos lá. Eu vou ler algumas coisas aqui para você. Plano de voo. Documento que contém informações a respeito do voo, ou parte dele, que foi planejado pelo piloto comandante da aeronave. Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isaías 55 diz, em um dos seus versículos, que os planos e os pensamentos de Deus são maiores, mais elevados do que o nosso. Então pensa, nós com um plano, vamos dizer assim, um plano baixo, razoável, mediano, e agora, um plano presente. E você ouve de alguém que te ama muito, que ele tem um plano muito grande, extenso, maior do que aquele que você está tentando projetar nas suas possibilidades, e ele diz que esse plano é para você. Um pensamento que ele tem de paz e não de mal. Mas para que esse plano de paz e não de mal? Para te dar o fim que você deseja. Ou seja, não vai deixar de acontecer o que você tem no seu coração, só que o percurso vai ser mais elevado.
vai ser de uma forma mais excelente. Então, Deus quer que você chegue no lugar onde Ele projetou para você chegar, mas que chegue antes, durante e depois, quando chegar às vias de fato, com o plano exato dEle, que é a forma mais excelente, e não só a forma mais excelente, é a forma que não nos vai causar dano. Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Quem tem pensamento de paz e não de mal, vai trazer alguma coisa ruim para mim e para a sua vida? Impossível. Planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. A NVI diz nesse final que são planos de nos fazer prosperar. Ou seja, planos que vão nos fazer ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Aquela área nossa que ainda está fechada para Ele, se eu abro nessa noite, Ele entra e faz essa área prosperar. Se eu fecho aquela área fica miserável. Agora, se eu abro para Ele, e eu sei que vocês são uma igreja que se abrem para a palavra, você vai abrir, e eu vou abrir essa área que eu preciso nessa noite, e Ele entra e traz prosperidade, ampla suficiência para essa área. Porque nós só conseguimos alcançar os objetivos, planos e propósitos de Deus de uma forma exata quando nós seguimos os planos dEle. Amém? De acordo com os pensamentos dEle. Aleluia. O plano de voo envolve esses pontos principais de segurança. Cálculo de combustível e de consumo. Não deixe de congregar. Eu gosto de ensinar no discipulado de novos membros, quando eu ensino a respeito de dízimos e ofertas e o culto da sua igreja, é uma das matérias que eu mais gosto. Não sei se tem alguém aqui que já foi aluno meu no discipulado de novos membros, que essa é uma das aulas para mim que tem no meu coração mais conteúdo. E o esboço dela é muito pequeno, mas enquanto eu estudava essa aula, o Senhor ministrou tanta coisa dentro de mim. E Ele me deu uma frase específica, e todas as vezes que eu ministro ela, eu leio. Existe uma parte que é sua e os irmãos precisam de você. Existe uma parte que é só sua e os irmãos precisam de você. E dentro dessa aula, o Senhor imprimiu muito forte no meu espírito o significado da palavra culto. Então, a matéria é o culto da sua igreja. E existem pontos principais para a nossa segurança nesse percurso. E um dos pontos principais para a nossa segurança nesse percurso é não deixar de congregar. Hebreus vai dizer que não podemos deixar de congregar, ainda mais agora que o dia se aproxima. Ou seja, hoje, nesse tempo que se chama hoje, existe uma urgência para mim e para você não deixarmos de nos reunir, de congregar, de estar juntos, aquecidos, as brasas no mesmo lugar, aquecidos, com o fogo do Espírito, o fogo verdadeiro, aquele fogo que consome o que é abalável e deixa permanecer o que é inabalável. Então, quando nós nos reunimos, existe um fogo de Deus, sim, que vem sobre nós para quê? Para derrubar as coisas em nós que estão mortas, quebradiças, que não têm fundamento. E esse fogo, ele levanta as coisas que estão firmes dentro de nós. Amém. Ao mesmo tempo que ele vem e abate, quando nós deixamos o que está atrapalhando o nosso percurso e o antes da nossa decolagem, ele também levanta em nós os fundamentos, as verdades, os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Esse fogo, ele vem para isso. E pensando e estudando sobre essa pequena aula do discipulado, eu fui pesquisar o significado da palavra culto. O significado da palavra culto é trabalho por um salário já recebido. É forte, né? Então, todas as vezes que eu e você viemos para um culto, nós entramos nesse lugar para trabalhar por um salário que nós já recebemos. Que salário foi esse? A recompensa. Que recompensa é essa? A salvação. Eu e você fomos salvos pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie.
não vem de nós, é dom de Deus. Eu e você não podíamos nos resgatar ou pagar a nossa salvação, não tinha como. A Bíblia diz que sangue de touros e bodes era impossível de remover pecados, mas o sangue de Jesus veio, removeu pecados. Hebreus chega a listar, a dizer, em um de seus capítulos, que o véu verdadeiro mesmo que foi rasgado do templo foi a carne de Cristo Jesus. A carne dele, de fato e de verdade para a humanidade, foi o véu rasgado. Não foi aquela cortina somente, aquela cortina grossa que tinha no templo, que se rasgou de alto a baixo. Essa figura é muito bonita. Porém, existia um corpo sendo despedaçado em meu e seu favor. E quando nós recebemos, reconhecemos esse sacrifício, que foi feito por mim e por você, nós reconhecemos, nascemos de novo, entramos... somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então estamos em Cristo nas regiões celestiais. Existe agora da nossa parte uma consciência de que nós estamos aqui congregando ou cultuando ao nosso Senhor, trabalhando, ou todas as vezes que você vem, ou o seu culto em casa, a sua vida é um culto. Quando você leva o seu filho na escola, você está cultuando ao Senhor. Eu ouvi certa vez um testemunho de uma mulher, líder de louvor. Ela disse que passou um dia tão atarefada e leva o menino para a escola e faz não sei o quê, arruma a casa, lava banheiro, papapá. E aquele dia cheio, ela chegou na igreja para cultuar e com aquela consciência pesada, não tive tempo com o Senhor hoje, ela se ajoelhou no chão e começou a pedir perdão ao Senhor. Perdão, Pai, porque eu não tive tempo contigo hoje, não te adorei hoje. Ela falou que, na hora, o Espírito Santo de Deus falou dentro dela. Enquanto você cuidava dos seus filhos e da sua casa, você me adorava. A Simone não ensinou para a gente, na quinta passada, que a nossa vida é uma vida de elogio, é uma vida de louvor, não são momentos. É óbvio que nós devemos nos separar, talvez a gente toque um pouco nisso, nos separar, nos colocar em um lugar onde nós vamos estar única e exclusivamente com os nossos pensamentos no Senhor e ali receber direções, refrigério, diante da presença de Deus. Mas tudo que você faça, faça para o louvor da glória de Deus. Então, um dos princípios fundamentais para a nossa segurança nesse percurso é não deixar de congregar. Amém? Um dos princípios também para a nossa segurança é descansar em Deus. A gente trabalha muito aqui na igreja, né? E às vezes a gente se pega correndo, fazendo alguma coisa, tendo que resolver, a gente sempre lidando com prazos para as coisas. Mas quando o Senhor colocou isso aqui dentro desse esboço, eu pensei, nossa, eu não tenho descansado tanto assim. Eu poderia estar descansando mais. E na hora veio esse versículo, Provérbios 3, você não precisa abrir, se você quiser abrir, para ver se eu estou falando a verdade, né? Provérbios 3, versos 5 a 8, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Olha como Deus nos guia. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo. Olha só. Ele pontuando dentro de um versículo do Velho Testamento que eu comecei falando para você. Se aparta do mal e o que acontece? Saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Então eu precisava me apartar do que era mal, não era nada de errado, eram coisas lícitas, o que é pior para se deixar. Quando é uma pessoa que nasceu de novo e ela ainda bebe ou fuma, às vezes é difícil o vício, mas também acontece, eu sei de pessoas que nasceram de novo e instantaneamente deixaram o vício, e não é disso que eu estou falando aqui, eu estou falando de coisas lícitas mesmo.
Mal por quê? Porque não era um caminho bom, não ia me levar para um caminho bom. Então, eu deveria me apartar do mal. Porque quando eu me apartasse do mal, isso seria saúde para todo o meu corpo e refrigério para os meus ossos. Mas um dos princípios para o nosso sucesso, sucesso não gosto muito dessa palavra. Para a nossa segurança, tem algo aqui também que eu escrevi. Existe também no plano de voo um controle de tráfego aéreo para minimizar as possibilidades de colisão. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Controle de tráfego aéreo para minimizar as possibilidades de colisão. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Isso é para minimizar as possibilidades de colisão. Ou seja, aqui está querendo dizer que você já decolou e durante o seu voo você pode ser tentado a reter alguém ou a se reter. Segurar alguém. Foi machucado, alguém te feriu, você não liberou perdão. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Amém. Porque dele procede todas as fontes de vida. Amém. Outro ponto para minimizar a possibilidade de colisão na nossa vida. Efésios 4, do 29 ao 32. Vou usar o Novo Testamento, né? Vocês não falar que eu estou usando só o velho. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vem da torre de comando a liberação. Existe uma torre de comando, o avião está na pista, então o plano de voo já foi entregue para a torre, já foi conferido, então tudo que eu preciso para decolar está ali. Eu estou congregando, guardando o meu coração. Não existe possibilidade de colisão no ar, então eu estou ajustado, estou com um tanque cheio, estou com um peso ideal, está tudo nos conformes. Então, eu vou esperar agora a liberação da torre para decolar. Por quê? Ainda que você se sinta preparado e eu me sinta preparado, deve haver um tempo, e o sábio, né, Eclesiastes vai dizer, ele sabe discernir, ou perceber, ou entender no seu coração o tempo, o modo e a estação. Então, nós vimos o plano, uau, é isso que Deus tem para mim. Eu comecei a me preparar, alinhar algumas coisas, cortar o que precisava cortar, colocar dentro de mim o que precisava, me fundamentar na palavra, oração em línguas, perceber e perceber e perceber, e começa a vir confirmações. Eu começo a ouvir pessoas me dizer o que eu já ouvi de Deus. E aquelas palavras batem. Nossa, aquela pessoa falou o que Deus falou para mim no quarto. Tipo, doideira. Que coisa é essa? Como que funciona? O Espírito Santo testificando para você que existe sim, que não é coisa da sua cabeça. Porque todo mundo pensa isso. É coisa da minha cabeça. Por quê? Porque os pensamentos são maiores. Amém. Eles são elevados. Maiores que os meus e os seus. Então, quando Deus demonstra o plano e eu me deparo com aquela grandeza, ainda que ele mostre parte, porque se ele mostra parte, às vezes a gente já fica assustado, imagina se ele mostrar tudo. Ele sabe como trata com cada um, né? E se ele mostra uma parte, você já fica assim. Então, se não for Deus me ajudando, me auxiliando, o Espírito Santo de Deus me guiando, me direcionando para esse lugar de exatidão, para que eu espere apenas o tempo.
E eu vou me direcionando para esse tempo. Se não tiver a ajuda de Deus nesse plano que é dele, e eu tento entrar em um plano que é dele, mas sem a ajuda dele, eu não consigo. Eu só consigo entrar no plano de Deus com a força de Deus. E com o jeito e a forma de Deus. Não é como eu penso e não é como eu quero. É como Deus pensa e é como Ele me direciona a fazer. Amém? Tá claro até aqui? Eu tô sendo clara? Amém, igreja? Amém. Então, vem da torre de comando o aval para você decolar ou pousar. Vem também da torre, eu coloquei aqui, o tempo estimado de rota. Eclesiastes 8:5 diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Esse plano de voo, ele também consiste em regras. Existem regras para você decolar. E veio ao meu coração Deuteronômio 28. Vamos abrir lá? Por favor. Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Olha que lindo esse versículo. Deuteronômio 28, 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, seu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E se segue as bênçãos decorrentes da obediência. Se você for ver no subtítulo, não sei quantos tem, que está escrito aí, as bênçãos, elas são decorrentes de obediência. Somos abençoados em Cristo Jesus, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo? Somos. Mas existem regras. E essas regras dentro das Escrituras, e quando você vai começar a ler, entender, e todas as vezes que aqui é ministrado algo do coração de Deus, e sempre é, todas as vezes, independente do tema da mensagem e da inclinação do Espírito, nós vamos passar para você e para mim, e para a própria pessoa que está ministrando, regras. Então, ele diz aqui que uma das regras para ter essa bênção manifesta ou aparente, porque abençoado nós somos, então, para que essa bênção seja aparente, ou seja, ela saia de dentro de você, do seu espírito, e ela alcance o campo físico, existe a necessidade de atentar e ouvir a voz do Senhor. Amém. E preparando essa mensagem, eu comecei a entender algumas coisas e o Senhor começou a falar comigo, e eu lendo alguns livros a respeito do irmão Reagan. Ele fala em um desses que planos, propósitos e práticas. Ele diz que muitas pessoas não têm completado o seu plano e o seu propósito porque elas têm deixado de ouvir Deus. No começo da sua carreira, ela ouve Deus, está sempre atento, operante, operoso praticante. Não, vou fazer isso, eu vou seguir, vou nessa forma, vou sair de casa essa hora, e vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E no decorrer do caminho, ela entra em um piloto automático. E ela começa a fazer as coisas e resolver as demandas sem pedir o auxílio de Deus. E isso coloca aquela pessoa em uma enrascada. Por quê? Porque ela acha que, é claro, é óbvio que tudo que eu e você decidimos fazer, nós vamos ser bem-sucedidos, porque nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida e existe uma capacidade de excelência sobre nós, porque nós somos filhos, imagem e semelhança de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas existe uma excelência e um grau de graça e um grau de alcançar as coisas muito maior, muito mais elevado, quando eu estou sempre pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus. Quando eu estou sempre buscando as Escrituras. Eu citei aqui na oração a palavra, o salmista vai dizer, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, a palavra, ela ilumina
o que para você está meio obscuro, se você deseja saber, compreender, se você e eu buscarmos nas Escrituras, aquilo fica claro. Amém. Senhor, eu percebo algo da tua vontade aqui nessa área, eu sei que eu vou fluir mais ou menos aqui, na igreja local, mas ilumina isso daí para mim, Pai, para eu poder só compreender um pouco mais. E aí você se dedica às Escrituras, à leitura, à oração em línguas, à comunhão com o Senhor, a relacionamento. Amém. Se eu me relaciono com Deus, as coisas relacionadas a Ele são reveladas a mim. Amém. Vou repetir. Se eu me relaciono com Deus, as coisas relacionadas a Ele são reveladas a mim. Amém. A mim e a você. Amém? Então, mais uma coisa que existe nesse plano de voo são os dados de identificação do piloto em comando da aeronave. Abre, por favor, João 14. Aleluia. O Senhor é bom. João 14, verso 16. Dados de identificação do piloto em comando da aeronave. Só o Espírito Santo dá essas coisas para a gente, né? João 14, verso 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. Isso é tremendo. Dados e informações do piloto que está em comando da aeronave, o Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus aqui ainda não tinha sido levado à morte, né? E João, a gente vai ver que João é um discípulo muito amado de Jesus, ele estava sempre junto de Jesus Cristo. E ele começa a escrever aqui, e engraçado, o curioso é que todos os evangelhos, os 4 evangelhos, eles vão da Santa Ceia para a crucificação, ou Getsêmani, que são os momentos antes da crucificação, onde Jesus ali com agonia, porque ele estava sofrendo, que ele teria de se separar de Deus pela primeira vez, por mim, por você, pessoas, seres humanos que não mereciam. E ele ali sofrendo, a Bíblia diz que ele estava num grau de agonia tão grande que ele suou gotas de sangue por mim e por você. Amém. E Mateus, Marcos e Lucas passam da Santa Ceia direto para o Getsêmani e em seguida a crucificação. Mas João, acontece a ceia, os apóstolos se reúnem, Judas sai para vender Jesus e logo depois dizer onde ele estava. E, naturalmente falando, todos tinham a mesma informação. Todos estavam vendo a mesma coisa. Só que João, ele começa o capítulo 14, falando a respeito de um assunto que todos os outros discípulos não falaram. Curioso isso. A quem foi revelado o Apocalipse, o livro das revelações? Então, quando você se relaciona com Deus, coisas relacionadas a Ele são reveladas a você. Então, as pessoas estavam no mesmo lugar, os 12 discípulos, e um se foi para atraí-lo, ficaram 11, e provavelmente ele estava falando a respeito disso. O próprio Cristo falando a respeito disso, mas talvez a pressão que estava sobre Mateus, Marcos e Lucas fosse tanta que eles nem se ligaram quando ele começou a falar do Consolador. Porque como que João ia saber disso se Jesus não falasse? Amém. João 17, a oração sacerdotal de Jesus, quem escreve?
João. E ele começa a dizer, e eu rogarei ao Pai, Jesus prometendo um consolo, ou seja, Jesus estava ali com eles, pegando firme, eles estavam trabalhando juntos, mas chegou o momento em que eles teriam de se separar. E ele falou assim, convém que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder enviar um igual, idêntico a mim. Essa palavra igual ou outro é a palavra halos, é da mesma espécie. Então, se eu for para o Pai, eu vou rogar para Ele e Ele vai enviar para vocês outro da mesma espécie. Só que Ele não vai estar limitado em um corpo carnal. Ele vai estar dentro de você, de você, de você, de você, de você. E todos os quantos me receberem. Amém. Tanto que no capítulo 17 de João, ele vai orar pelos que ainda vão conhecê-lo. Jesus intercedendo por mim e por você, e nós ainda não existíamos no mundo físico. Então, o que fez João ouvir diferente de todos os outros, escrever diferente de todos os outros e ter experiências que os outros não tiveram? Ele seguiu algo, e ele seguiu a presença de uma forma diferente que os outros seguiram. Ele estava ali ligado em amor com Jesus Cristo. Amém. Com o nosso Salvador. Então, como aconteceu com João, coisas hoje, né, o plano, o propósito da nossa vida, que na verdade, nós somos o propósito. O propósito, ele não foi criado e logo Deus pensou assim, quem eu vou criar? Eu vou criar uma pessoa assim, assim, assado, para poder realizar isso aqui. Não, ele pensou primeiro em mim e em você. E enquanto ele pensava em mim e em você, ele ia ali pensando, nossa, essa pessoa vai fazer isso. Esse meu filho vai fazer isso, vai trazer glória para mim fazendo isso, 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 isso. E essa identificação e entender a natureza, os dados, as informações de quem está nos direcionando é muito importante. Amém. Lá em Gênesis 1, 26, vai dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. E aí Deus começa a listar algumas coisas. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos ali escrito a queda do homem por meio de Adão, a humanidade caída. E uma certa vez, estudando Gênesis, porque eu tenho um fascínio por Gênesis, o livro de Gênesis me encanta, mexe muito comigo. Gênesis 3 vai falar sobre a sentença da mulher, a sentença da serpente e a sentença do homem. E um dia eu lendo esses versículos do capítulo 3 de Gênesis, eu fiquei encasquetada, porque a sentença da mulher tinha começo, meio e fim, tá, que era difícil, porque aumentando as dores de parto. De Satanás, que era a serpente ali, o diabo, começo, meio e fim, e o fim dele era esmagar debaixo dos nossos pés, dos pés de Cristo, e ele está debaixo dos nossos pés, porque a ele, o cabeça, foi dado à igreja como corpo, Efésios vai dizer. Amém. E para o homem, agora, suor do seu rosto, cardos e abrolhos, agora a terra é maldita por sua causa. E vai lá para o capítulo 3 de Gênesis, por favor, que eu quero que você leia comigo. Capítulo 3, verso 19. E eu vou começar a finalizar aqui. Eu tenho algumas outras coisas para falar, mas eu aprendi algo com o pastor Bud. Não que eu tenha estado com ele, mas eu ouço muito. Pastor Bud, é que quando você está pregando e você percebe no seu espírito que o povo entendeu, chegou a hora de parar. Então eu vou
dissertar isso aqui com vocês e já já a gente para. Amém? Gênesis 3, verso 18, vamos lá. Ele produzirá... 17, vamos lá. 17, desculpa. E a Adão disse... E a Adão disse, visto que atendeste a voz de sua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga obterás o teu sustento durante todos os dias da sua vida. Essa terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Que vida difícil. No suor do teu rosto comerás o teu pão. E para quem aqui é bom em português, eu não sou, mas o Espírito Santo me ensinou, que tenham aqui, depois do suor do teu rosto comerás o teu pão, tenham um até que. E aí eu comecei a pensar, e eu fiquei aqui, porque quando eu fiquei assim, encucada com alguma coisa no versículo, eu fico, até que o quê? O destino de Satanás é esmagado debaixo dos meus pés. Então, ou eu tenho um domínio sobre ele porque aceitei Jesus. Então, aqui está sendo lançado a sentença sobre o homem. Mas só que tem um até que. Até que o quê? Até que o quê? Tornes a terra. Aí eu falei, poxa, mas eu sempre ouvi que esse tornes a terra, que ao pó tornarás, é que a pessoa, vai morrer, né? Finalizou. Só que se você for parar para analisar o contexto do que Deus está dizendo aqui, por meio da pessoa que escreveu Gênesis, não é algo que finda no final desse versículo 19, a vida do homem. Ele não está dizendo que o homem vai sofrer e morrer. Porque senão não seria necessário Cristo ressuscitar. Concorda comigo? Amém. Concordam comigo? Amém. Essa palavra tornes é arrepender-se. O original aramaico de torne é arrepender-se. Então, o homem vai comer do suor do teu rosto, o pão do suor do teu rosto, até que ele se arrependa, Espírito Santo. Exatamente. Mas como que você me explica esse versículo? Pois dele fostes formado, porque tu és pó. Ou seja, lá em Gênesis 2, não chovia, então tinha uma neblina. O verso 2, se eu não me engano, vai dizer, não lembro o versículo, mas no capítulo 2 diz que não chovia. Então tinha uma neblina no chão. E o que Deus fez? Ele pensa no capítulo 1, vou criar um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele vai ter domínio, tudo que nós criamos é para ele dominar. Então, no capítulo 2, ele vem formar esse homem. E a Bíblia diz que ele forma esse homem do pó da terra. Tá claro? Tanto que ele vai dizer para a serpente que ela vai se alimentar de quê? Do pó da terra. Ou seja, isso eu aprendi do pastor Fábio de Cascadura, amém? Esse do pó da terra que a serpente se alimenta. Tem que dar o crédito, né? Das revelações das pessoas. Não pode falar que é minha. Mas eu linkei isso que ele me disse com isso aqui que eu recebi do Senhor. Então, quer dizer, Pai, que eu sofri sem Cristo, sem saber meu plano, meu propósito. Mas existiu um momento em que isso foi estancado, porque existia um até que, e esse até que na minha vida foi Jesus Cristo. Até que você se arrependa, torne significa arrepender-se, voltar para Deus, reparar, ser devolvido e trazido de volta. Ou seja, lá em Gênesis, pó. Do pó você veio, eu te formei. E eu não perco para o diabo.
Eu não perco para o diabo. Você tem uma origem e para essa origem você vai voltar. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Tenha ele domínio. Então, o plano de Deus para a nossa vida se inicia aí, por meio da salvação em Cristo Jesus. Eu e você começamos a entender o plano e o propósito de Deus. O que Ele tem para nós, Ele começa a demonstrar e mostrar para mim e para você o que Ele deseja, ou para que Ele nos criou. E aí tudo bem, mas como eu faço para permanecer firme nesse percurso até chegar lá? Até que chegue o dia, até que eu compreenda o modo, o tempo, a estação, o como fazer, o como entrar, o tempo certo, parar, retroceder, andar, um passo para frente, 2 passos para trás. O que eu faço? Direita, esquerda, Espírito Santo me auxilia. Como eu faço? Eu gostaria que você fosse, por favor. Aleluia. Oh, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 6. Antes disso, eu vou ler para vocês Romanos 12. Fica aí em 2 Coríntios, por favor. Romanos 12 diz assim, olha só. A ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a nos mantermos íntegros antes, durante e depois, dentro do percurso do plano de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao aceitar Jesus, fica aí em 2 Coríntios, que eu vou para lá já. Ao aceitar Jesus, quando nós fomos formados, nós somos um espírito como Deus é, temos contato com Deus por meio do nosso espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Nós somos um homem em 3 dimensões. Amém? E aí, quando aceitamos Jesus, no nosso espírito, resolvido. Cheque. Agora eu preciso fazer algo com a minha alma e o meu corpo, para que não danifique o processo, o propósito ou o plano de Deus para a minha vida. Eu preciso ter a minha mente renovada, entendida e íntegra, irrepreensível, separada. A Bíblia vai dizer em Tessalonicenses que seja encontrado irrepreensível em nós, é espírito, alma e corpo. Amém. Então eu conservo, salvo a minha alma, e o corpo, depois a gente vai ver o que a gente faz com o corpo. A alma primeiro agora. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5 diz assim. 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então ele diz que, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Ou seja, com métodos, fórmulas e conselhos naturais, muitas vezes de pessoas que nós confiamos, são válidos. Mas eu vou dizer aqui de uma forma grosseira. Planos, conselhos, propósitos naturais não nos ajudam, e conselhos naturais não são armas para nós nos mantermos nesse lugar, aonde toda altivez é derrubada. O que nos auxilia
para nos mantermos íntegros e irrepreensíveis dentro dessa jornada até a decolagem, e dentro desse plano, dessa decolagem, o que nos auxilia é a palavra de Deus. Amém. E ele vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Essa palavra fortaleza, ela tem a ideia, né, o contexto dessa palavra nesse tempo aqui era de que existiam grupos de piratas e eles construíam fortalezas perto de Roma. E ali eles se escondiam dentro daquelas fortalezas, e quando navios chegavam com suprimento para aquele lugar, eles desciam daquelas fortalezas, paravam os navios, não sei como, a história conta, eles deviam ter barcos, navios também. Só que eles tinham poderio bélico. E as pessoas que estavam vindo entregar suprimento para aquele lugar não tinham, elas estavam apenas indo entregar suprimento. Então, esses piratas eles desciam, paravam aquele navio ou aquele barco com o suprimento para aquele lugar, saqueavam aquele suprimento. A Bíblia diz que a palavra ela é semelhante a uma semente. E quando a semente cai no coração, Satanás ele tenta roubar essa semente. Então, a gente pode fazer esse comparativo de que quando Deus ele envia um suprimento por meio de uma pregação, por meio do estudo da palavra, por meio de um relacionamento com Deus, algo está chegando para você, algum entendimento, alguma coisa, existem forças espirituais que tentam combater, ou algo que já chegou para a sua vida, um suprimento que já está na sua vida em palavra, um suprimento de entendimento, de palavra, de plano. A intenção de Satanás, ou a intenção desses piratas, era roubar o suprimento, para que aquele lugar começasse a sofrer sem aquele suprimento. Sendo que o líder daquele lugar, que estava sofrendo com aquele roubo daqueles piratas, ele contratou um comandante e pediu para ele treinar um exército para combater esses piratas. E esse comandante, ele sabia construir armas que aquele povo não tinha, inclusive armas mais potentes do que as dos piratas. Então, em 3 meses, esse homem treinou esse exército e aniquilou. O que ele fez? Ele entrou nas fortalezas e matou os piratas? Não. Ele pegou bombas e com todo o poderio bélico que ele tinha forjado, e ele derrubou aquelas fortalezas. Alguns piratas morreram, porque eles estavam debaixo ou se defendendo naquelas fortalezas. Alguns morreram. E os que sobraram foram levados presos. Então, quando Paulo ele diz aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, ele diz que Deus e o reino espiritual de Deus têm um poderio bélico, e esse poderio bélico está em nossas mãos. E basta você e eu sacarmos o auxílio desse poderio bélico, e nós vamos destruir os pensamentos de não é para mim, não posso, não tenho, não vou, ninguém me vê, ninguém me ama, não consigo, não adianta, tenho medo, não vou, sofisma. Porque a verdade está dentro de você, você vai, Deus falou para você, e você viu fazendo. Então, como a sua mente está dizendo para você que você não pode, se você se viu fazendo? Esse pensamento de que você não pode é um sofisma. É um esquema, uma mentira bem contada, com aparência de verdade, e ela faz você acreditar por um momento. E eu acreditei por um momento. E essa foi uma das coisas que eu tive que deixar para trás. O entendimento de que eu não podia. De que não era para mim. Em 2014 eu estava aqui, entrei para o Invictus, antes do meio do ano.
E eu me via ministrando assim para a igreja, para jovens, constantemente. E o que eu fiz? Saí do Invictus. Cheguei assim para Franciane. Franciane, tive uma direção. Fui para o discipulado do pastor Paulo e da Ana. Fiquei lá por 3 meses. Mas o discipulado maravilhoso do pastor Paulo e da Ana, mas eu não estava no lugar certo. E uma irmãzinha lá, toda terça-feira, ela me via, Kátia Tomazinho. Ela falava, o que você está fazendo aqui, menina? Não é para você estar aqui. Eu falava, Kátia, eu tive direção, Kátia. Estava fugindo. Por quê? Tinha um sofisma, uma fortaleza, uma mentira bem contada na minha cabeça. E eu, óbvio, com a minha incapacidade natural, porque para estar aqui em cima tem que ter unção. Porque eu vou prestar conta de tudo que está saindo da minha boca, e inclusive do que deixa de sair. Eu estou aqui nessa noite para levantar você e edificar o teu espírito para você avançar. E quando eu vejo o potencial para o qual Deus me projetou para ser, a mente, naturalmente falando, diz assim, não dá. E Satanás pega junto. Vem que ele pega. O bichinho é... Né? Não dá mesmo não. E vem medo. Vem medo. Aí você fica, não posso mesmo. De onde eu vim? Poderia vir alguma coisa boa de Santa Cruz? Pode. Sabe por quê? Porque eu não vim de Santa Cruz. Eu vim dos céus. Eu vim dos céus. Eu sou de lá. A gente está aqui só de passagem. Então eu confio no sangue, confio na unção, confio na palavra, confio na força do Espírito, confio no dom e deixo o Espírito Santo fazer. É simples. Ser guiado, seguir o plano e propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, ser guiado é fácil, irmão. É só não resistir. Porque Deus fala o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não resista à voz do Senhor, ceda, larga o que tem que largar, pega o que tem que pegar e corre a carreira. A igreja precisa de você. Existem coisas que só você vai poder fazer. Do seu jeito, da forma que Deus te projetou para ser. Rick Renner, ele gosta de dizer que cada um é um dom entregue à igreja. Eu sou e vocês são um dom entregue à igreja. Não existe ninguém aqui desgarrado, sem propósito. É mentira do diabo. Se você tem ouvido ele dizer, não existe nada para você, você não vai chegar em lugar nenhum, não tem nada para você fazer aqui, sai daqui. Sai daqui, ninguém te vê, ninguém vai te dar oportunidade mesmo. Mentira do diabo. Isso daí é sofisma que está caindo agora por causa da unção. Seus olhos estão sendo descortinados nessa hora, por causa da unção. E ele diz que essas armas poderosas, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós mentiras ou sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo, lembra dos piratas que restaram? Então, muita coisa do reino das trevas foi destruído, mas o que restou está preso. Debaixo do meu e do seu pé. Nós apenas temos o trabalho de subjugá-lo, manter ele em escravidão, ele debaixo dos nossos pés. Deixa ele ali, essa é a nossa única luta. Continuar com o pé no pescoço dele. Ele não tem poder algum sobre a minha e a sua vida, irmãos. Ele é um inimigo vencido. Derrotado.
Aquela música alegre, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé, é verdade. Não é letra de música, não, é verdade. É Bíblia. É Bíblia, irmão. Canta a Bíblia. Declara, confessa. Amém. Se em teu coração crer, e você falar com a sua boca e acreditar, não duvidar no seu coração, creia. Vai acontecer. Amém. Marcos 11, 23. Se não duvidar, você disser, não duvidar no seu espírito, no seu coração, vai acontecer. Assim será. Assim será. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Só para finalizar, com o nosso corpo, nós subjugamos ele. Paulo ele chega a dizer em 1 Coríntios 9, 27, que ele esmurrava o corpo dele. Essa palavra esmurrar, ela tem para a gente uma conotação muito pesada, esmurrar, né? Como se você desse socos e deixasse aquela parte do seu corpo com hematomas, roxo. Mas essa palavra esmurrar, se você trocar ela pelo original, que é disciplinar, fica mais fácil. Então, Paulo, na verdade, ele estava querendo dizer, com o meu corpo, eu faço o que com ele? Eu disciplino. Amém. Quem manda aqui é o Espírito. Amém. O meu espírito humano, recriado, feito à imagem e semelhança de Deus. A minha alma está renovada e você não tem poder algum de decisão. O poder de decisão na minha vida está na vontade de Deus e na palavra. Amém. Você vai fazer o que a palavra diz. Se você está sentindo dores, você vai dizer, corpo, se alinha às Escrituras. A Bíblia diz em Isaías 53 que certamente Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, aquela palavra paz é shalom. O castigo que estava sobre Jesus nos trouxe prosperidade, que não é dinheiro, é cura, é suprido em todas as áreas da sua vida. Jesus foi castigado para trazer paz para mim e para você. O castigo que nos traz shalom estava sobre ele. E por suas pisaduras eu sou sarado. Então o corpo se alinha. Eu creio, eu digo, eu confesso, não duvido e assim será feito para comigo. Amém? Amém? Você pode se colocar de pé? Gostaria de pedir o Ministério de Música, por favor.